longa mesmo. Tem um livro do Malcolm Gladwell que eu acho muito interessante, que é Outliers. Que ele fala sobre pessoas que são fora de série. Só que no começo do livro, a ideia-chave, né, que o pessoal pega é a questão das 10 mil horas de prática. Só que ele mostra que talvez o cara só tenha 10 mil horas de prática por conta de algum talento original ou talvez algum tipo de efeito que a gente nem dá valor, mas que acaba selecionando as pessoas. Ele usa o efeito calendário para o time de hóquei. Porque se você pega time de hóquei profissional, acho que ele usa o exemplo do Canadá. A seleção canadense tinha um monte de gente fazendo aniversário nos mesmos meses. Aí foram investigar o porquê. E era mais ou menos o seguinte. Eles falam, olha, vai começar a peneira para o cara virar júnior dos times de hóquei do Canadá. Aí a gente vai pegar todas as crianças que têm até 10 anos em janeiro. Aí eles pegam em janeiro, tem um cara que fez 10 anos em janeiro do ano passado e ia fazer 11. Tá quase fazendo, mas não fez ainda. Então ele tem quase 11 anos. E tem a criança que acabou de fazer 10 em dezembro. Poxa, entre a gente, um ano não é nada. Mas uma criança de 11 para 10, o que tá quase fazendo 11, ele já tá mais forte, ele tá mais alto. Então acaba que entra um monte de gente que tinha feito aniversário no começo do ano, janeiro, fevereiro, e quase ninguém que fez em novembro e dezembro. Os que entram de novembro e dezembro devem ser muito bons para entrar. Agora os outros talvez só tenham entrado por conta de tamanho, porque é um esporte onde tem muito físico. Tem habilidade também, mas tem muito físico. Então quando você vai ver, em vários esportes tem um efeito calendário de acordo com a época que o país faz a sua peneira. É porque deve ter aumentado a autoestima dele. O outro que era mais novo falava, cara, eu só apanhava nisso. Só apanhava. E o outro, cara, nossa, eu sou muito bom nisso. Aí você acredita, é o poder do sugestionamento. Exato. Então é uma discussão longa, mas eu quero fazer um episódio ainda só sobre carisma. E eu queria aproveitar um comentário que você fez, Pri, dessa questão do crescimento exponencial, porque, principalmente na época da pandemia, isso entrou em voga, e eu vi um matemático falando, eu achei brilhante. Ele falou, olha, tudo que cresce exponencialmente, decresce exponencialmente também. As pessoas têm que lembrar disso. A gente fez alguns podcasts que foram exponenciais em termos de audiência. Por exemplo, o Spotify, na retrospectiva do ano passado, mandou para mim assim, algo mágico aconteceu em fevereiro, né? Tantos milhões de pessoas viram seu podcast. O mágico era a guerra entre Rússia e Ucrânia. A gente fez um episódio 10 dias antes do Putin invadir a Ucrânia, falando que aquilo provavelmente iria acontecer. Quando aconteceu, o nosso conteúdo era o único disponível sobre aquilo. Então ele despontou, ele cresceu exponencialmente. Aí todo mundo que se interessava já tinha visto, depois o número de views decresceu exponencialmente. Isso acontece com doenças também. Eu li um livro chamado Armas, Germes e Aço, que eu acho fantástico, e ele fala sobre epidemias de sarampo na Polinésia. Ele falava que o pessoal não tinha anticorpos, chegava um europeu contaminado, todo mundo pegava, um monte de gente morria, não morria ou não pegava quem tinha resistência, então daqui a pouco quem pegou tinha que pegar, quem morreu tinha que morrer, decrescia exponencialmente. Aí demorava 50 anos para ter outra epidemia. Porque o pessoal que estava resistente morria, dava origem a novas pessoas sem resistência, e aí aquilo voltava a acontecer. Então não é porque o cara viralizou um conteúdo que ele vai poder pensar, nossa, agora deu certo, né? Estou aqui no meu trono de marfim, nada acontecerá comigo. Não, alguém vai viralizar e vai pegar o seu público se você não continuar fazendo conteúdo. Mas indo agora para a parte de vendas, mais ligada a infoproduto. Porque você falou, por exemplo, do Perpétuo. E aí?